Fala moçada, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Aposta Medway. Hoje a gente vai falar sobre o sírio-libanês, ginecologia e obstetrícia. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Daniel Godoy, sou um dos professores de GO aqui da Medway e também preceptor de ginecologia lá do Hospital das Clínicas da USP, aqui de São Paulo. Bora lá falar então como é a provinha de obstetrícia e de ginecologia no sírio. Moçada, a residência no Sírio, ela é nova, né? A gente só tem os últimos 3 anos de prova. Mas o que a gente conseguiu abarcar desses 3 anos? É que a prova é um estilo de memorização. Então não espere casos clínicos longos. Aqui no Sírio a gente vai ter casos clínicos curtos e diretos. E aqui sai a primeira informação importante para a nossa prova. Se o caso clínico é curto e direto, a informação que ele der vai ser muito necessária para resolver a questão. Entendeu? Então não vão ter muitos dados e que dados às vezes poucos necessários para a resolução da questão. Aqui, o dado que foi dado, com certeza você vai utilizar para responder a sua pergunta, tá certo? O foco é muito em diagnóstico e conduta e tem muito pouca imagem, diferente lá a prova da USP, prova da Unifesp, aqui tem pouca imagem. Tá certo? O que vale a pena a gente dar um olho nessa reta final para o sírio-libanês, nessa última semaninha. O que cai todo ano, né? Os últimos 3 anos, na verdade, do sírio caíram. Climatério, contracepção. Esses dois temas aqui da ginecologia caem muito lá no sírio. Nos últimos 3 anos caíram uma perguntinha de climatério, uma perguntinha de contracepção. Pré-natal também é muito importante. Focado aqui em ultrassonografia, em exames laboratoriais também no pré-natal. Assistência ao parto e sangramento da segunda metade da gestação. Então é isso que a gente vai ver na nossa aulinha de hoje. Começando com climatério. Moçada, quando a gente fala de climatério, a gente primeiro precisa definir o que é o climatério. Climatério, moçada, é um período de transição entre a idade reprodutiva, né, a fase reprodutiva, portanto, desde a menarque até a fase não reprodutiva, até a menopausa. Então é esse período de transição. Pega um pouquinho ali da fase reprodutiva, do finalzinho, quando começa uma irregularidade menstrual, até realmente o climatério e toda a fase não reprodutiva da mulher. Por definição, menopausa significa 12 meses após a última menstruação. Portanto, a data da menopausa é a última menstruação. Só que a gente faz esse diagnóstico só 12 meses depois. Porque só depois de 12 meses a gente vai ter certeza que essa paciente não teve nenhuma outra menstruação nesse período. Portanto, essa menopausa é a data da última menstruação, mas é um diagnóstico posterior, depois de 12 meses que a gente consegue fazer esse diagnóstico. Qual que é a idade normal que a paciente, né, brasileira entre na menopausa? É entre 46 e 52 anos, tá certo? Ali a média mais ou menos é 49 e 50 anos, depende muito também da região, tá certo? E aí a gente tem algumas definições de menopausa precoce, tá certo? Antes dos 40 anos, a gente chama de insuficiência ovariana prematura, ou seja, IOP, tá certo? Que é diferente de menopausa precoce. Menopausa precoce é a menopausa fisiológica após os 40 anos, porque antes é insuficiência ovariana prematura. Então é a menopausa que ocorreu após os 40 anos, mas entre os 40 e os 45, tá certo? Porque a idade normal é após os 46. Entre os 40 e os 45 é uma menopausa precoce. E antes de 40, menor ou igual a 40, a gente fala de insuficiência ovariana prematura, a famosa IOP. E como a gente faz o diagnóstico de IOP? Através da dosagem hormonal do hormônio folículo estimulante, o FSH. FSH alto é igual, né, menopausa, é igual a falência ovariana. Antes dos 40 anos, insuficiência ovariana prematura. Então são duas dosagens de FSH maior ou igual a 25, tá certo? Duas dosagens com diferença de pelo menos 4 semanas, com maior ou igual a 25, beleza? Antes dos 40 anos, tá certo? E após os 40 anos a gente faz com o FSH acima maior ou igual a 40. Aí é a menopausa mesmo, né? Seja ela precoce, dos 40 a 45, ou no idade normal, né? Dos 46 aos 52 anos. Combinado? Fechou? E por que o climatério é muito importante? Por causa das consequências do hipoestrogenismo. O hipoestrogenismo, moçada, leva a várias mudanças no corpo feminino.
né? Então a falência ovariana reduz a produção de estrogênio e também de progesterona. Mas é o estrogênio reduzido que vai levar a toda a sintomatologia do climatério. E qual é a sintomatologia do climatério? A mais importante é essa aqui: sintomas vasomotores. A paciente queixa-se de fogacho, né? Aquele calorão que começa lá embaixo e sobe para a cabeça, principalmente à noite, que às vezes ela acorda à noite suando e com esse calor, né? Mesmo estando um clima frio, né? No inverno, ela acorda com muito calor. Isso são sintomas vasomotores. Mas além disso, a gente pode ter doenças cardiovasculares. O estrogênio, ele beneficia a mulher, né? Ele previne a mulher de todas as doenças cardiovasculares. Então, a falta de estrogênio aumenta o risco cardiovascular. Sintomas, né? Síndrome metabólica, né? Você tem principalmente acúmulo de gordura na barriga, acúmulo de gordura visceral, perfil glicêmico androgênico, então um aumento de LDL e de triglicerídeos. Osteoporose, o estrogênio é muito importante para a formação óssea, né? Quando reduz o estrogênio, a mulher perde massa óssea e com isso leva a osteopenia e osteoporose. Alterações articulares, né? Distúrbios cognitivos do sono, insônia ou polissônia, tá certo? Depressão, irritabilidade, nervosismo, tudo isso são sintomas também do climatério. Alterações metabólicas e corporais, como a gente já falou, alterações endometriais, aqui você tem uma atrofia endometrial, se você não tem estrogênio, você não tem proliferação da camada endometrial deste útero. Portanto, você tem uma atrofia e você não sangra. Pode ter um pouquinho de sangramento devido à atrofia, sim, tá? Mas aí a gente precisa investigar, é o nosso tema de outra aula. Atrofia urogenital, hipoestrogenismo causa atrofia vulvar e vaginal e também alterações da pele, né? Xeroderma também pode causar por causa do hipoestrogenismo. Combinado? Então tudo isso é o diagnóstico clínico do climatério, tá certo? E como que a gente trata, moçada, o climatério? Através da terapia de reposição hormonal, a famosa TH-TRH. E aqui a gente precisa saber quais são os benefícios, né, os benefícios da terapia de reposição hormonal. Aqui, moçada, a TH, ela trata os sintomas vasomotores e aqui é a primeira indicação de TH. A principal indicação de terapia hormonal são sintomas vasomotores que prejudicam a qualidade de vida da nossa paciente. Mas a TH também melhora a atrofia vulvovaginal. Ela tem prevenção de osteoporose, de fraturas osteoporóticas. E aqui seria a nossa segunda indicação de TH, né? Tratamento, basicamente, da osteoporose. E também melhora os sintomas gênito-urinários, tá certo? Então, aqui seria a nossa terceira indicação, tá certo? Além disso, ela reduz o risco cardiovascular. Então, daqui a gente tira as três indicações da TH. Primeira, tratamento de sintomas vasomotores. Segundo, tratamento da osteoporose. Terceiro, tratamento da síndrome gênito-urinária da menopausa, tá certo? Com infecções de repetição, né, atrofia vulvovaginal, dispareunia, tudo isso a gente consegue tratar com a TH, tá certo? E o que a gente precisa saber sobre a TH, moçada? Se a paciente tem realmente indicação. Se ela tem contraindicação, quando iniciar, como prescrever. É isso que a gente precisa saber sobre a TH, tá certo? As indicações a gente já viu. Agora vamos ver as contraindicações. Quais são as contraindicações à TH, a terapia de reposição hormonal? Câncer hormonal, tá certo? Câncer hormônio dependente. E aqui a gente coloca câncer de mama, a gente coloca câncer de endométrio, tá certo? Câncer de ovário. Tudo isso é contraindicação à TH. Sangramento vaginal de causa desconhecida. Esse sangramento na pós-menopausa pode ser câncer de endométrio. Portanto, a gente precisa investigar, tá certo? Porfiria, doenças hepáticas descompensadas. Por quê? Porque a metabolização do estrogênio é principalmente hepático. Doenças coronarianas ou cérebro vascular, tá certo? Antecedente de doença tromboembólica, ou seja, IAM, infarto, AVC, TEP, TVP,
Tudo isso contraindica TH e não é antecedente familiar, tá certo? É antecedente pessoal. Mesma coisa para o câncer. Câncer de mama, né, familiar não contraindica TH. Agora, câncer de mama pessoal contraindica. Lúpus eritematoso sistêmico, principalmente quando a gente tem o anticorpo antifosfolípide positivo, porque essa paciente tem uma trombofilia e pode ter eventos tromboembólicos com o uso do estrogênio. É a mesma coisa quando a gente pensa na contracepção. Né? Quando a gente usa estrogênio na contracepção, a gente não pode usar também no lúpus porque aumenta o risco tromboembólico. E aqui é a mesma coisa. Alterações na mamografia e investigação. Se você tem um BIRADS 3, um BIRADS 4, você não fechou o diagnóstico ainda, você não pode começar a TH. Doença hepática descompensada, mesma coisa ali da porfiria. E meningioma. Moçada, meningioma está caindo bastante em prova. Aqui a gente tem contraindicação ao progestagênio, tá certo? Por quê? Porque o meningioma ele tem receptores para a progesterona. E aí quando que a gente dá progesterona, ele aumenta de tamanho, tá certo? Por isso que a gente não pode usar no meningioma, tá certo? Moçada, e quando devemos iniciar a TH, a terapia de reposição hormonal? Aqui tem um conceito muito importante para a sua prova, chamado janela de oportunidade. A janela de oportunidade nos diz que a gente deve começar a TH o mais cedo possível, tá certo? Para a gente conseguir reduzir esses eventos cardiovasculares. Então, se a paciente tem uma daquelas 3 indicações, a gente deve começar. E além disso, essa janela de oportunidade nos fala que a TRH deve ser iniciada até 10 anos após a menopausa. Depois desses 10 anos de menopausa, não há redução dos riscos cardiovasculares e um aumento importante desses riscos, principalmente tromboembólicos. Por isso que não devemos começar após 10 anos da menopausa. E além disso, não podemos começar depois de 60 anos, tá certo? E uma coisa que cai sempre na provinha é isso aqui, moçada. A prescrição de TH em pacientes assintomática apenas para prevenção de risco cardiovascular não é recomendada. Lembra das nossas 3 indicações, tá certo? Sintomas vasomotores, tratamento da osteoporose e tratamento da síndrome geniturinária da menopausa, tá certo? Essas 3 são as indicações. Não é para reduzir risco cardiovascular. E como devemos prescrever? Aqui tem alguns regimes terapêuticos. A gente pode fazer estrogênio isolado, oral ou transdérmico, estrogênio mais progesterona, oral ou transdérmico, mas o que a gente tem que levar para a nossa provinha é o seguinte: a associação de estrogênio com progesterona é essencial para as mulheres não esterectomizadas. Portanto, se a gente tem uma paciente que ainda tem o útero, que não foi esterectomizada, a gente precisa fazer estrogênio mais progesterona. É isso que você precisa levar para a sua prova. Estrogênio isolado a gente só faz para mulher esterectomizada. E mesmo a mulher esterectomizada por endometriose, a gente também precisa fazer estrogênio mais progesterona, tá certo? Beleza? Mesmo com histerectomia com endometriose, a gente precisa fazer estrogênio e progesterona. Por quê? Porque senão a gente aumenta, né, os focos de endometriose e a paciente começa a ter dor, tá certo? A função da progesterona é essa, moçada, proteção endometrial, tá certo? Por isso que se ela não tirou o útero, a gente precisa fazer a progesterona também. Quem trata os sintomas climatéricos é o estrogênio, né? Tudo que a gente viu ali da clínica do climatério é devido ao hipoestrogenismo. Mas a gente tem que fazer progesterona por causa da proteção endometrial. Combinado? Fechou? Então bora lá para o segundo teminha, contracepção. E quando a gente fala em contracepção, a gente precisa falar de métodos contraceptivos. E quais são os métodos que a gente tem hoje no Brasil? Nós temos métodos comportamentais, ou seja, abstinência sexual, tabelinha, medida da temperatura corporal, coito interrompido, né? Amamentação exclusiva, paciente que está amamentando nos primeiros 6 meses pós-parto, sem dar mais nenhuma alimentação para o bebê, só o peito. Tudo isso aqui são métodos comportamentais que tem muita falha, né? O único que não tem falha aqui é a abstinência sexual. Se você não tem relação sexual, você não vai engravidar, beleza? O segundo método são os métodos de barreira, seja ele a camisinha masculina ou feminina, o diafragma, o espermicida. O diafragma voltou a ter no Brasil desde 2022, tá certo? Então pode ser que caia alguma coisinha aí nas provas sobre diafragma, tá? Métodos hormonais orais.
métodos hormonais não orais, os LARCs, né, os contraceptivos de longa duração, seja ele o DIU ou o implante de etonogestrel, né, o Implanon, e a esterilização cirúrgica e também a contracepção de emergência. Então são esses os 7 tipos, né, de métodos contraceptivos. E quando a gente vai fazer a escolha de um método contraceptivo, a gente precisa lembrar do índice de Peele. O índice de Peele, ele fala pra gente o número de falhas no uso daquele método durante um ano por 100 mulheres. Portanto, ele fala pra gente a eficácia do método contraceptivo. Quanto menor o índice de Peele, melhor é a eficácia. Por quê? Quanto menor o índice de Peele, menor o índice de falha, tá certo? Nenhum método tem índice de Peele 0, tá certo? Ou índice de Peele de 85, tá certo? Muita falha, tá bom? A gente fica ali em torno de 0,2 dos melhores até em torno de 20, 25 dos piores, tá certo? Vamos lembrar que o índice de Peele é isso daqui, ó, moçada. É o número de falhas vezes 12 meses vezes 100 mulheres dividido por número total de meses de exposição, dividido por 12 meses vezes 100 mulheres. Então, basicamente, fala pra gente o índice de falha. Quanto menor, melhor. Vamos aqui para uma tabelinha que vai falar pra gente quais são os melhores, né, e melhores contraceptivos. O melhor de todo, moçada, vejam aqui, seria o Implanon, o implante 0,05 e o DIU de levonorgestrel. O DIU de cobre também é muito bom. Veja que nesses o índice, né, de falha teórico é igual o índice de falha de uso, de realmente a teoria é igual à prática. Por quê? Porque não depende da tomada pela paciente, né? Diferentemente quando a gente fala de combinado, né? Combinado oral, olha, tem um nível teórico de falha de 0,3, mas na prática tem um índice de falha de 9, né? 9 gestações em cada 100 mulheres em um ano. Isso é bastante, por quê? Porque aqui há esquecimento de tomada, tá certo? Aqui depende da paciente lembrar. Então os DIUs, né, e o implante que não depende da paciente, o índice teórico é igual o índice na vida, o índice na realidade, tá certo? Veja aqui o condom. O condom masculino, né, o preservativo masculino tem 2, o índice de Peele de 2 no índice teórico. O índice de falha, na verdade, usual é 18. Veja como aumenta bastante, porque depende da aderência, né? Colocar a camisinha certinho, tirar na hora certa, né? Não fazer nada antes de colocar a camisinha. Então tudo isso daqui interfere. Veja que os métodos cirúrgicos, né, irreversíveis, a laqueadura tem 0,5 e a vasectomia até melhor, vasectomia 0,1, tá certo? Combinado? Além da gente lembrar desse índice de Peele, né, o índice de falha, a gente precisa lembrar dos critérios de elegibilidade da OMS, né, que vai falar pra gente se a gente pode ou não utilizar esse tipo de contraceptivo nessa paciente. Aqui nós temos a divisão em 4 categorias. Categoria 1. Categoria 1 é aquela que não tem contraindicação nenhuma. Categoria 2 é aquela em que o benefício supera o risco. Tem um risco, mas o risco é baixinho, a gente pode usar. O 1 e o 2 a gente pode usar sem dúvida nenhuma nas nossas pacientes. Agora, a categoria 3 é aquela que o risco supera o benefício, então a gente não deve usar. E a categoria 4 é aquela contraindicação absoluta. O método é totalmente contraindicado. 3 e 4 a gente não deve usar. Combinado? E aí, quando a gente fala no que mais cai de contracepção na provinha do Círio, nós falamos de contraceptivos combinado e os LARCs, o de longa duração. Então vamos começar falando sobre contraceptivos combinados, né? É aquele que é a associação entre estrogênio mais progesterona. Ele causa uma inibição do eixo hipotálamo-hipófise ovariano. Portanto, ele causa anovulação. Se ele causa anovulação, ele tem um índice de Peele baixo, tá certo? Só que aqui ele depende da paciente. Quais que são as vias de administração desse contraceptivo combinado? Podemos fazer a via oral, então o anticoncepcional combinado é hormonal oral, beleza? O anel vaginal também tem estrogênio mais progesterona. O transdérmico, o adesivo transdérmico também tem estrogênio mais progesterona. E o injetável mensal, tá certo? Injetável trimestral é só progesterona. Injetável mensal é estrogênio mais progesterona.
tá certo? E quais são os benefícios do uso do oral? O benefício do uso do oral cai bastante. E o benefício do uso do contraceptivo combinado oral não é só contracepção, moçada. Ele regulariza o ciclo menstrual. Portanto, a gente pode utilizar para paciente que tem um fluxo menstrual aumentado. Por exemplo, uma paciente com mioma. A gente pode usar o anticoncepcional oral para reduzir o fluxo menstrual, tá certo? Ele reduz dismenorreia e TPM. Portanto, a gente pode utilizar o contraceptivo oral para quem tem adenomiose, para quem tem endometriose e para quem tem muito transtorno pré-menstrual, transtorno disfórico pré-menstrual que prejudica a qualidade de vida. Ele reduz o risco de gravidez ectópica, reduz o risco de doença inflamatória pélvica e também diminui a incidência de doenças benignas da mama, neoplasias benignas do corpo uterino, por exemplo, mioma, e neoplasias malignas de ovário, endométrio e colo. E eu quero que vocês gravem esse último, neoplasia maligna de ovário, endométrio e colo. Isso aqui já foi perguntinha lá do sírio-libanês, tá certo? Além disso, reduz, obviamente, sintomas de anemia. Por quê? Porque reduz o ciclo menstrual. Mas o contraceptivo combinado, ele tem contraindicações. E aqui a gente precisa saber qual é a categoria 4 da OMS, que é aquele que a gente não pode prescrever de jeito nenhum. A primeira delas que vocês precisam lembrar, moçada, é a hipertensão arterial sistêmica descompensada. Quem está com PA lá em cima, 16/11, não pode usar contraceptivo combinado, tá certo? Se ela tiver uma hipertensão arterial compensada, é categoria 3, tá bom? Então também a gente não deve utilizar. Diabetes mellitus com vasculopatia, tá certo? Quem já tem vasculopatia pode ser na retina, pode ser renal, né? Pode ser qualquer tipo de vasculopatia. A gente não deve utilizar pelo aumento do risco tromboembólico. Além disso, quem tem diabetes por mais de 20 anos, essa paciente às vezes tem vasculopatia, a gente só não fez o diagnóstico, então a gente também não deve usar o contraceptivo combinado. Quem teve já AVC, IAM, TVP, TEP, quem está na vigência de alguma dessas comorbidades ou já teve no passado. Tabagistas acima de 35 anos com mais de 15 cigarros por dia é categoria 4. Se for abaixo dos 35 anos ou menos de 15 cigarros por dia, são categoria 3. Então também a gente não deve utilizar para pacientes tabagistas. Câncer de mama atual e até 5 anos depois do câncer de mama. Doenças hepáticas descompensadas, cirrose descompensada, adenoma hepatocelular ou hepatoma. Veja que o estrogênio ele tem metabolização hepática. Qualquer doença hepática descompensada, né, quando a gente faz o estrogênio, vai aumentar ainda mais o risco tromboembólico e vai piorar ainda mais a doença hepática. A amamentação nos primeiros 6 semanas pós-parto. Por quê? Porque no puerpério a gente tem um alto risco tromboembólico. Quando a gente dá um combinado, a gente aumenta ainda mais o risco tromboembólico. Lúpus eritematoso sistêmico com anticorpo antifosfolípide positivo ou qualquer trombofilia. E também a enxaqueca com áurea. Veja que isso daqui parece muito as contraindicações lá do climatério, certo? Da reposição hormonal no climatério. Combinado? Então elas são muito parecidas, porque as duas usam estrogênio. Sendo que o estrogênio combinado aqui, a pílula combinada, ela tem uma dose muito maior. Portanto, ela tem mais contraindicações do que lá no climatério que a gente usa uma dose menor. Tá certo? E agora, moçada, fechando aqui contracepção, a gente vai para os LARCs, né? Os contraceptivos de longa duração. Né? E aqui a gente tem como exemplo o DIU de cobre ou DIU de cobre prata, o DIU de levonorgestrel, o famoso Mirena ou Cailina, e o Implanon, o implante de etronorgestrel, tá certo? Aqui os LARCs é muito importante a gente saber. Por quê? Porque eles têm uma taxa de continuidade muito alta, de 87% em um ano. Quando a gente fala nos outros métodos contraceptivos, essa taxa varia entre 40% e 60%. Já os LARCs não. Os LARCs têm uma taxa de continuidade de 87%. Por quê? Eles não dependem do uso pela paciente. Né? A gente coloca o DIU e ele fica lá. A gente coloca o Implanon e ele dura lá 3 anos. Né? O DIU de cobre dura 10 anos. O DIU Mirena, né, o de levonorgestrel, dura 5 anos. O implante dura 3 anos. Tá certo? E como a gente conversou lá no início, a eficácia do uso ideal é igual à do uso real, porque não depende da paciente. Então vamos lá.
Quando a gente fala de DIU, né, seja o DIU de cobre, cobre-prata ou de levotirostrel, geralmente, né, toda a classe dele é 1 ou 2 da OMS. Aqui a gente não tem muitas contraindicações absolutas, mas são as contraindicações absolutas que caem na sua prova. A classe 4, a categoria 4 da OMS. E é isso que a gente precisa saber sobre os DIUs. Quando não utilizar um DIU. Né? A gente não pode utilizar quando a paciente está grávida. Se a paciente está grávida, a gente não pode ir lá e colocar um DIU no meio da cavidade uterina. A gente vai levar a um abortamento. Se a gente tem um sangramento vaginal inexplicado, né? Esse sangramento pode ser um câncer de colo, pode ser um câncer de endométrio. E a gente não vai querer colocar nada dentro desse útero com uma neoplasia maligna. Mola, né? Mola com aumento, né, de HCG, que pode ser uma mola maligna. Nem na mola benigna, molas, né, benignas são categoria 3. Quando a gente fala de doença trofoblástica gestacional maligna, são categoria 4. Neoplasia cervical e endometrial em tratamento. Se ela tem um câncer, seja ele de colo de útero, seja ele de endométrio, a gente não pode ir lá colocar esse DIU. Anormalidades da cavidade uterina, principalmente aquelas que distorcem a cavidade uterina. Se a gente tem um mioma submucoso distorcendo a cavidade, não tem como eu colocar esse dispositivo intrauterino. Por isso a gente também não deve utilizar. Doença inflamatória pélvica atual, tá certo? Atual. Depois que eu trato a doença inflamatória, eu posso colocar sem problema nenhum. E aqui também gravem as ISTs. ISTs atuais, eu também não devo, né, passar um DIU se a paciente está com alguma infecção no trato genital inferior, tá certo? E só para o DIU Mirena, quando a gente tem uma paciente com SAF é categoria 3 e uma paciente em tratamento por câncer de mama é categoria 4, tá certo? Aqui só o DIU de levonorgestrel, seja ele Mirena ou Carnina. Fechou? É isso que a gente precisa saber sobre categoria 4 da OMS de contraindicação absoluta ao uso de dispositivo intrauterino. Veja que é muito menos quando a gente fala lá do contraceptivo combinado, tá certo? Mas cai muito na sua provinha. Fechou? Fechamos ginecologia, vamos então para assistência ao pré-natal, moçada. E o que cai aqui de assistência ao pré-natal são principalmente exames laboratoriais de pré-natal, então quais exames solicitar e interpretar, e também ultrassonografia. Aqui cai imagem, às vezes cai imagem de ultrassom e a gente precisa interpretar e saber qual ultrassom a gente está falando, tá bom? Falamos sobre assistência ao pré-natal, qual que é a frequência de consultas que a gente deve ter numa paciente ali de baixo risco durante o pré-natal. No mínimo, moçada, são 6. Uma no primeiro trimestre, 2 no segundo trimestre e 3 no terceiro trimestre. Normalmente a gente faz uma consulta por mês até ali 28 semanas. Depois de 28 a 36 semanas a gente vai fazer uma consulta a cada 15 dias. E depois de 36 semanas até o nascimento a gente faz uma consulta toda a semana. Porque ali a gente já está perto do parto e aqui a gente pode ter um maior índice de descompensação, tanto materna quanto fetal. Combinado? Então seria isso, ó, mensal até 28 semanas, quinzenal de 28 a 36 semanas e semanal após 36 semanas até o parto. O que mais a gente precisa saber de assistência ao pré-natal? Suplementação. A gente precisa saber a suplementação tanto de ferro quanto de ácido fólico, começando pelo ferro. Quem deve receber suplementação de ferro? Todas as gestantes. Tá certo? Inicialmente com 16 semanas até 3 meses pós-parto. Lembre-se, no parto ela vai perder bastante sangue. Portanto, a gente tem que continuar a suplementação de ferro para recuperar esse estoque de sangue. Combinado? A dose de terapêutico profilático é 40 mg de ferro elementar. Já a dose terapêutica é de 120 a 180 ou 200 mg de ferro elementar, tá certo? Quando a gente vai utilizar a dose terapêutica? Quando a paciente já tem anemia. Se a paciente já tem o HB baixo, a gente precisa melhorar esse estoque de ferro, porque no parto ela vai sangrar. No parto ela vai perder sangue, ela vai piorar a sua anemia. Então a paciente com anemia durante o pré-natal a gente faz dose terapêutica. Lembrando que aqui os pontos de corte são no primeiro e no terceiro trimestre um HB menor que 11 e no segundo trimestre um HB menor que 10,5.
tá certo? Para a gente utilizar dose terapêutica. E atenção para vocês aqui, ó, o sulfato ferroso ele contém 20% de ferro elementar. Portanto, 200 mg de sulfato ferroso é igual a 40 mg de ferro elementar. E a gente coloca 200 porque o comprimido vem 200 mg de sulfato ferroso. Portanto, na dose profilática você utiliza um comprimido por dia, já na dose terapêutica você utiliza de 3, a 5 comprimidos por dia. Combinado? Bora lá para o ácido fólico. Quem também deve receber ácido fólico, moçada? Todas as gestantes. E aqui elas devem receber, não é para melhorar os índices hematimétricos. Ela deve receber o ácido fólico para prevenção de defeitos de fechamento do tubo neural, ou seja, espinha bífida. Idealmente, ela deve começar a receber esse ácido fólico 3 meses antes da concepção, até o fim do primeiro trimestre. Então, idealmente, a gente deve prescrever ácido fólico para toda paciente que está tentando engravidar. Isso seria o ideal. Mas se ela não estava tomando, assim que a gente faz o diagnóstico de gestação, a gente prescreve o ácido fólico até o final do primeiro trimestre. A dose profilática é essa, moçada, de 0,4 a 1 mg por dia de ácido fólico. Mas mulheres com filho anterior acometido por defeito do tubo neural ou que usa anticonvulsivante, a dose tem que ser maior. A dose tem que ser de 4 a 5 mg por dia, mas durante toda a gestação, pois essas pacientes têm um risco maior de ter um novo filho com defeito do tubo neural e de também ter anemia megaloblástica por deficiência de ácido fólico. Combinado? Beleza? Aqui no Brasil a gente só tem um comprimido de 5 mg por dia, então para qualquer paciente vai receber 5 mg, tá bom? E isso também não prejudica, mesmo a paciente que só deveria receber de 0,4 a 1 mg por dia. Fechou? Continuando, quais são os exames que a gente deve solicitar durante o pré-natal? O Ministério da Saúde fala que a gente deve solicitar vários exames e a gente vai passar por cada um deles. O primeiro aqui é a tipagem sanguínea, né? Então, o tipo ABO e o fator RH. Aqui é muito importante para a gente saber se a paciente é RH negativo, porque se ela for RH negativa, a gente tem que solicitar o CUMBS indireto, para saber se aqui a gente não está diante de uma incompatibilidade materno-fetal numa paciente que já tem uma doença hemolítica. E aí a gente precisa investigar esse bebê. Lembra lá, né, da doença hemolítica perinatal. Hemograma é muito importante. Por quê? Porque aqui a gente vai saber se a paciente tem anemia ou não. Teoricamente, a gente deve solicitar um hemograma no primeiro trimestre e outro no terceiro trimestre, antes do parto, justamente para a gente diagnosticar a anemia e conseguir tratá-la antes do parto. Glicemia de jejum no primeiro trimestre, para a gente fazer o diagnóstico de diabetes gestacional. Lembrando que o diagnóstico de diabetes gestacional é glicemia de jejum entre 92 e 125. Beleza? Maior ou igual a 92 até 125. Acima de 126 é igual a DM2 não diagnosticada, tá certo? E se a gente tem uma paciente com glicemia de jejum menor que 92, a gente vai fazer o teste de tolerância oral à glicose entre 24 e 28 semanas. Só para a gente relembrar, beleza? VDRL, né, o teste rápido para sífilis, anti-HIV, hepatite B, tá certo? A gente deve pedir o HBsAg e o anti-HBs para a gente saber se ela já foi vacinada e para saber se ela não está com a hepatite aguda. Hepatite C, antes não era protocolo do Ministério da Saúde, desde 2022 entrou também lá no Ministério da Saúde. Sorologia para toxoplasmose, IgM e IgG. E aqui lembre-se, né, se veio IgM e IgG positivo até 16 semanas, a gente tem que fazer o teste de avidez para saber se essa infecção é aguda ou crônica. Né? Lembre-se lá da nossa aulinha de toxoplasmose. E a S, moçada, a urina tipo 1, né, a urocultura. Por quê? Porque a principal infecção na gestação é a infecção urinária. Principalmente quem tem diabetes aqui. A gente deve fazer essa urocultura a cada 2 meses. Ou fazer uma urocultura no início e também no final da gestação. E como a gente conversou, TO-TG com 28 semanas, quem teve teste de glicemia de jejum normal abaixo de 92, entre 24 e 28 semanas. Além disso, tem alguns outros exames que o Ministério da Saúde fala que a gente pode ou não solicitar na gestação. Ultrassonografia, quando a gente deve solicitar? Quando a gente tem alguma suspeita ou na gestação de alto risco. Na gestação de baixo risco, a ultrassonografia não é obrigatório.
Citopatologia do colo uterino, o famoso Papa Nicolau, né? Exame preventivo, colpocitologia oncótica. A gente vai fazer se necessário, se a paciente não teve rastreamento adequado nos últimos anos. Exame de secreção vaginal, se tiver algum tipo de secreção patológica. Parasitológico de fezes, a gente vai fazer se tiver indicação clínica, ou seja, se a paciente tiver anemia, porque ela pode ter uma anemia devido a alguma infecção de parasita nesse intestino. Né? A gente vai fazer também se a paciente mora em área endêmica de doenças parasitárias, tá certo? E eletroforese de hemoglobina. Isso daqui, né, eu nunca vi cair em prova, até agora, na prova do Círio, mas pode ser que caia, porque pouca gente sabe. A gente deve pedir eletroforese de hemoglobina pelo Ministério da Saúde nas pacientes negras com antecedente familiar de anemia falciforme ou com história de anemia crônica, para a gente conseguir fazer o diagnóstico dessa anemia. Fechou? Isto é o Ministério da Saúde. A Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia nos fala outras coisas, outros exames que a gente também deve solicitar. Um deles é a rubéola, tanto IgM quanto IgG, tá certo? Para a gente ver se a paciente foi vacinada ou não e indicar a vacinação no puerpério. Vacina para rubéola a gente não pode fazer durante o pré-natal, é de vírus vivo atenuado. TSH e T4 livre, principalmente o TSH para a gente fazer o diagnóstico de hipotiroidismo e citalomegalovírus, CMV, tá certo? CMV também é um outro tipo de rastreamento que a gente deve fazer segundo a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. E por fim, para a gente terminar, tem a pesquisa do estreptococo beta-hemolítico do grupo B, tá certo? Um rastreio universal com suave na fúrcula vaginal e retal, que deve ser realizado em 35 e 37 semanas e que tem uma duração de 5 semanas. Né? Se passou de 5 semanas, a gente considera um estrépito desconhecido, devemos fazer nova coleta. Aqui a gente solicita, né, o estrépito, né, a pesquisa do estrépito justamente para proteção fetal, proteção de meningite e de sepse neonatal. Lembrando que se a paciente é estrépito positivo, a gente deve fazer durante o trabalho de parto, certo? Profilaxia com penicilina cristalina, que é a primeira escolha, ou ampicilina. Combinado? Fechou? E para a gente finalizar a pré-natal, quero conversar com vocês sobre ultrassonografia. Ultrassonografia é o que mais está caindo na provinha do Círio. E existem 4 tipos de ultrassom que a gente deve solicitar durante o pré-natal. O primeiro deles é um ultrassom obstétrico transvaginal, que a gente faz até 10 semanas justamente para a gente datar a gestação e comparar lá com a data da última menstruação para ver se ela é fidedigna, tá certo? Além disso, fazer o diagnóstico de uma possível gestação múltipla. O segundo ultrassom é o morfológico de primeiro trimestre, que a gente realiza entre 11 semanas e 13 semanas e 6 dias. E aqui a gente faz algumas medidas que vão dar o risco de anomalias cromossômicas. A gente vai medir a translucência nucal, identificar o ONA do ducto venoso e o osso nasal, a presença ou a ausência do osso nasal, tá certo? Morfológico de segundo trimestre seria a terceira ultrassonografia, que deve ser realizada entre 20 e 24 semanas. E aqui é para a gente avaliar a morfologia desse bebê, todo o corpinho, e ver se tem alguma malformação. Malformação renal, malformação esquelética, certo? Malformação cardíaca. E o último ultrassom seria um ultrassom obstétrico, lá no terceiro trimestre, após ali 28 semanas, mas idealmente após 34 semanas, para a gente avaliar o crescimento fetal e também fazer avaliações do líquido para ver sinais de sofrimento fetal crônico. Combinado? Além disso, algumas pacientes devem realizar o ecocardio fetal, a avaliação mais específica do coração fetal. Essas pacientes são aquelas com diabetes prévio à gestação, porque pode ter um maior risco de cardiopatia fetal. Pacientes cardiopatas aumenta o risco de cardiopatia fetal, idade materna avançada, ou seja, acima de 35 anos. E, obviamente, se tiver qualquer suspeita, né, de malformação ou infecção aguda que pode levar a malformação cardíaca. Esse ultrassom, né, o ecocardio, deve ser feito entre 24 e 28 semanas. Fechou? E além disso, o que a gente precisa saber para a prova é que ultrassonografia mensal não melhora, né, prognóstico gestacional, tá certo?
Isso que as nossas pacientes querem. Elas querem ultrassom todos os dias, mas isso não melhora, né, nenhum tipo de desfecho neonatal. Fechou? Então, bora lá agora para assistência ao parto. E o que a gente precisa saber de assistência ao parto para a nossa provinha lá do Sírio-Libanês, moçada? A primeira coisa que a gente precisa lembrar são dos métodos de indução. O que a gente utiliza para induzir o parto? Né? Vamos lembrar, a gente vai induzir o parto de quem? De quem tem bolsa rota acima de 36 semanas, de quem tem coriomielite, de quem já passou de 41 semanas, ou tem alguma comorbidade materna que a gente precisa antecipar esse parto. Basicamente são essas as indicações de indução de parto. Combinado? Como que a gente induz? A gente tem vários modos de induzir um parto. Podemos fazer um descolamento digital das membranas. Se a paciente já tem algum tipo de dilatação, a gente vai com o nosso dedinho e descola ali a membrana do colo. Isso estimula a produção de prostaglandinas endógenas. Isso leva à contração e à modificação do colo. Utilizar prostaglandinas exógenas, o famoso misoprostol. O método de Krause, que é aquele balão intracervical. Ou também dá para ela ocitocina endovenosa. E ali, por último, fazer a amniotomia, que é a ruptura da bolsa. Quando a gente rompe a bolsa, a gente aumenta a produção de prostaglandinas no colo e também da liberação de ocitocina. Combinado? E como que a gente vai escolher o método? Depende. Depende do famoso índice de Bishop e também das contraindicações de cada método. Vamos primeiro lembrar das contraindicações. Quando a gente não deve utilizar misoprostol, quando a gente tem uma cesárea anterior. Quando a gente não deve fazer o balão intracervical, quando a gente tem bolsa rota. Ocitocina não tem contraindicação. Combinado? Fechou? E aí a gente precisa falar do índice de Bishop. E eu sei que aqui vocês é uma parte que vocês odeiam da aula, porque é decorar essa tabelinha que realmente não é fácil. Mas aqui eu quero que vocês entendam, né? A prova do Sírio normalmente não cobra para vocês ficarem decorando, né? Fazer ali a pontuação e darem uma pontuação do índice de Bishop. Vocês precisam entender para saber qual método utilizar. E aqui vamos lembrar que o índice de Bishop ele vê várias características desse colo, começando com dilatação, posição desse colo, consistência desse colo, o plano de Deli, né, a altura da apresentação e também o apagamento, o esvaecimento desse colo. Né? Veja que quanto melhor esse colo, quanto mais dilatado, quanto a posição mais anterior, o colo amolecido, um colo apagado, tem mais pontos. Então, quanto mais pontos, melhor é. De menos que 6 pontos, menor ou igual a 6 pontos, a gente precisa preparar esse colo com o quê? Com misoprostol ou balão cervical. Maior ou igual a 9 pontos, a gente pode ir direto para a ocitocina. Por isso que a gente precisa entender este colo. E o que é um colo bom? Um colo bom é um colo padrão A. Um padrão A quer dizer que está dilatado, que está anterior, que está amolecido, que está apagado. Isso seria um colo padrão A. Esse colo padrão A é um colo bom, colo favorável que vai direto para a ocitocina. Qualquer outro colo, um colo que já não está tão trabalhado assim, não está anterior, não está amolecido, não está apagado, esse colo a gente precisa fazer ou misoprostol ou balão cervical. É assim que eu quero que vocês gravem para a provinha. E agora, moçada, vamos falar um pouquinho sobre cada um desses métodos. Ocitocina. A ocitocina é um hormônio endógeno, certo? Que estimula diretamente o miométrio, que leva a contrações. Só que o uso da ocitocina exógena pode levar a uma taquissistolia, ou seja, muitas contrações, e isso é ruim para o bebê. Por quê? Porque ele pode sofrer e também é ruim porque não leva à dilatação desse colo, tá certo? Só que a coisa boa da ocitocina é que a meia-vida dela é curta, ela dura ali em torno de 3 a 5 minutos. Portanto, assim que a gente suspende o uso da ocitocina, já melhora a taquissistolia, diferente do misoprostol. O misoprostol é uma prostaglandina do tipo E1, né, que a gente utiliza em torno de 25 microgramas a cada 4 e 6 horas, que leva uma maturação cervical e dilatação do colo devido, né, ali produção também endógenas de prostaglandinas e ali aquelas modificações no microambiente do colo, tá certo? E ela também leva uma hiperestimulação uterina. Só que o misoprostol ele é via vaginal. Portanto, assim que a gente coloca e ele é absorvido, não tem como a gente tirar. E a meia-vida dele é justamente de 4 a 6 horas.
Portanto, se a paciente já está com contração, a gente não pode utilizar o misoprostol, porque a gente pode levar um ataque de sistolia e não tem como a gente tirar o comprimido depois que ele é absorvido, tá certo? Aí a gente usa a ocitocina. Qual que é a contraindicação do misoprostol? Cicatriz uterina prévia, tá certo? Seja ela, né, uma cicatriz uterina por cesárea ou por miomectomia, combinado? Além disso, algumas instituições colocam também a restrição de crescimento fetal menor que o percentil 3 como uma contraindicação. O Círio não utiliza isso, tá certo? Quem utiliza bastante essa contraindicação é a Escola Paulista, a Unifesp. E por fim, a gente tem o método de Krause, que é o balão intracervical, que causa uma dilatação mecânica com produção local da prostaglandinas. Então a gente coloca o balão intracervical ali e começa a expandir ele com água destilada e aquilo dilata aquele colo e leva a produção local de prostaglandinas. E é essa produção local de prostaglandina que desencadeia o trabalho de parto. E ele pode ser utilizado em paciente com cicatriz uterina prévia. Quando ele é contraindicado, quando a gente tem rotura de membranas, Rotura de membrana, bolsa rota, tem contraindicação ao uso do balão intracervical, por quê? Pelo risco, de infecção. Fechou? Resumindo, moçada, colo favorável, que é aquele colo apagado, amolecido, anterior, a gente vai fazer ocitocina. Se o colo é desfavorável, BISP menor ou igual a 6, a gente vai fazer misoprostol se ela não tem cicatriz uterina. Se ela tem cicatriz uterina, a gente tem que fazer o balão intracervical. Fechou? E para a gente finalizar a assistência ao parto, outra coisa que cai é a episiotomia, Lembrando que a episiotomia, ela pode sim ter que ser realizada. Não é uma violência obstétrica, mas existem indicações. Indicações quando a gente está diante, por exemplo, de um sofrimento fetal agudo, que a gente precisa fazer um parto instrumentalizado. Indicação quando a gente tem aquele períneo muito apertado, e pode ser que na hora do nascimento a gente tenha uma ruptura perineal de 3º e 4º grau. Então a gente faz a episiotomia para diminuir o risco de lacerações mais graves, lacerações do esfíncter anal. Tá certo? E quais são os os músculos que a gente lesa quando a gente faz a episiotomia? A gente lesa principalmente 2 músculos, moçada. Um é esse daqui, o transverso superficial do períneo. E o outro é esse que está aqui do lado, o bulbo cavernoso ou bulbo esponjoso, tá certo? Esse daqui, tá certo? Então a gente faz a episio aqui e a gente lesa esses 2 músculos. E o que pode cair na sua provinha do Círio é isso aqui, moçada. Isso daqui é uma das minhas apostas. Episiorrafia. Como que a gente deve rafiar essa episiotomia? Os passos que a gente deve fazer. Primeiro, moçada, a gente fecha a mucosa. Veja que quando a gente faz a episiotomia, a gente lesa mucosa, músculo e pele também ali do períneo. Mas o primeiro que a gente fecha é a mucosa com pontos contínuos. Depois a gente vai fechar os músculos. O músculo tanto bulbo esponjoso quanto o transverso superficial do períneo. E só por fim a gente vai fazer o fechamento da pele, tá certo? Fecha a pele com pontos simples. Combinado? Fechou? E vamos terminar a nossa aulinha falando sobre sangramento da segunda metade da gestação. E aqui o que cai é DPP e placenta prévia. Vamos começar com DPP, descolamento prematuro de placenta. E o que seria o DPP, moçada? DPP é a separação parcial ou total da placenta normo-inserida antes da expulsão fetal e após 20 semanas de gestação. Tá certo? Então é antes do bebê nascer e depois de 20 semanas. Porque antes de 20 semanas a gente fala de descolamento ovular e não de descolamento prematuro de placenta. Quais são os fatores de riscos? E por que a gente precisa saber dos fatores de risco? Porque na sua provinha vai vir um desses fatores de risco para você pensar em DPP. Um deles é o uso de cocaína, principalmente tabagismo ou cocaína. Mas o que vem normalmente é cocaína, hipertensão. Este aqui é o principal fator de risco, moçada. Normalmente, a sua questãozinha de DPP vai ter uma paciente com muita dor abdominal e que é hipertensa. E aí você precisa lembrar do descolamento prematuro de placenta. Mas também pode ser um trauma abdominal, seja ele automobilista, ou uma agressão, ou um trauma obstétrico, certo? Uma versão cefálica, que isso daqui é mais incomum de cair. Combinado? O que cai é cocaína e hipertensão. E qual é o quadro clínico da DPP? É uma paciente que chega no pronto-socorro com uma dor abdominal súbita, com uma hemorragia vaginal escurecida. E esta é a grande diferença
da placenta prévia. Aqui o sangramento ele é vermelho escuro, ele é coágulo. A placenta prévia é vermelho vivo. Ele tem uma hipertonia uterina, ou seja, o útero está totalmente contraído e não relaxa. Quando você vê hipertonia uterina na sua prova, é praticamente patognomônico de DPP. Você precisa lembrar do DPP. Você tem alterações no batimento cardíaco fetal, você tem sinais de sofrimento fetal agudo. E além disso, você pode ter sinais de hipovolemia desproporcional à hemorragia. Por quê? A placenta está descolando e o sangue está ficando todo lá retroplacentário e não se exterioriza. Então a paciente começa a chocar sem muito sangramento. Nossa, mas ela não está sangrando, por que ela está chocando? Não, ela está sangrando sim, só que o sangue está lá retroplacentário. Como a gente faz o diagnóstico? Através da suspeita clínica. Quando a gente tiver hipertonia e ou sangramento após a 20ª semana de gestação com um fator de risco. Tá certo? O diagnóstico é clínico, a gente não deve pedir ultrassonografia. Beleza? Então é isso. Paciente com hipertonia e ou sangramento após 20 semanas com muita dor, sinais de sofrimento fetal é igual a DPP. E qual deve ser a nossa conduta? Primeira de todas, se a paciente tem dilatação, a gente vai fazer a amniotomia. Por que a amniotomia? Quando a gente rompe a bolsa, a gente reduz a velocidade de expansão desse descolamento e desse hematoma retroplacentário. Reduzindo essa velocidade, a gente melhora o prognóstico fetal, reduz chances de sofrimento fetal agudo, tá certo? E além disso, a gente melhora a anemia materna. E devemos, obviamente, resolver a gestação pela via mais rápida. Ou seja, se o bebê está logo já nascendo, a gente vai fazer um parto vaginal. Agora, se ele for demorar para nascer, é parto por via alta, cesariana. Veja que DPP não é igual a cesariana. Normalmente, a sua resposta vai ser cesariana, mas não necessariamente. Se ele já estiver lá embaixo, eu posso fazer um parto instrumentalizado. Mas veja que a primeira conduta é amniotomia. Se ela tem dilatação, a gente vai marcar amniotomia na nossa resposta e não resolução por cesárea ou por parto instrumentalizado. Fechou? Combinado? Bora para a placenta prévia, moçada. E o que é placenta prévia? Primeiro, moçada, eu queria que vocês entendessem um conceito. O que é prévio em obstetrícia? Prévio em obstetrícia é tudo que está abaixo da apresentação fetal. É tudo que está entre a apresentação fetal e o canal de parto. Portanto, placenta prévia é aquela placenta que está entre a apresentação fetal e o canal de parto. Portanto, é a implantação da placenta no segmento inferior do útero após 28 semanas. Grave essa data, 28 semanas. Antes de 28 semanas, a gente não pode falar de placenta prévia. Por quê? Porque antes de 28 semanas pode acontecer o que a gente chama de crescimento uterino e migração placentária. O útero cresce, certo? E leva essa placenta lá para cima que estava lá embaixo. Portanto, a gente só pode fechar o diagnóstico após 28 semanas. Antes, é uma placenta de inserção baixa, tá certo? Quais são os fatores de risco para a placenta prévia? Cicatriz uterina prévia, idade materna avançada, multiparidade, tá certo? Antecedente de placenta prévia e também curetagens prévias. Tudo aquilo que mexe no útero é um fator de risco para placenta prévia. Moçada, qual que vai ser o nosso quadro clínico? É sangramento. Um sangramento que é prévia. Um sangramento prévia por quê? Porque ele é progressivo. Então, ele vai piorando de gravidade ao longo do tempo. Mas ele também é de repetição. Então, a paciente tem um sangramento aqui com 28 semanas, depois volta com 29 semanas com outro sangramento, depois volta com 30 com sangramento pior. Então ele vai sendo progressivo em gravidade e de repetição. E de espontâneo, imotivado, de início súbito, não tem nenhum fator desencadeante. Vermelho vivo, diferente lá do DPP, que era escuro, era coágulo, indolor e com ausência de sofrimento fetal agudo e hipertonia uterina. Então veja que é prévia, P de progressivo, R de repetição, E de espontâneo, V de vermelho vivo e de indolor, A de ausência de sofrimento fetal e hipertonia uterina. Na sua prova, o que vai aparecer? Vai aparecer uma paciente tercigesta com 2 partos cesáreas ou quartigesta com 3 partos cesáreas, com quadro de sangramento, de vermelho vivo e progressivo em pequena quantidade, tá certo? É isso que vai aparecer na sua prova. Veja que normalmente tem aqui cesárea, tá certo?
pegue o jeitão aqui da doença. Como que é feito o diagnóstico? Quadro clínico, tá certo? E ultrassonografia. Aqui a gente deve solicitar a ultrassonografia para a gente confirmar a localização dessa placenta, tá certo? E o exame físico, o principal é o especular. A gente não deve realizar toque vaginal, porque imagina você fazer um toque vaginal numa placenta prévia e lá ficar cutucando essa placenta. Essa paciente vai exsanguinar mais ainda. E obviamente sempre procurar acretismo placentário, principalmente se a paciente tiver antecedente de cesárea. Cesárea mais placenta prévia é igual à procura de acletismo placentário, através de um ultrassom mais específico ou de ressonância nuclear magnética. Como deve ser o nosso tratamento? Depende da idade gestacional e também da intensidade de sangramento. Se esse sangramento, essa placenta prévia e sangramento for no termo, a gente vai fazer a resolução da gestação. Agora, se for prematuro, aí depende da quantidade de sangramento. Pacientes assintomáticas, que a gente fez o diagnóstico no pré-natal, a gente vai fazer um parto eletivo com 36 a 37 semanas. Agora, se a paciente vem com sangramento intenso, é igual a interrupção. Intenso, interrupção. Agora, se o sangramento é escasso, é igual a esperar. Escasso, a gente espera. A gente vai fazer a observação. Corticoterapia, se necessário, abaixo de 34 semanas, e observar esse sangramento. Beleza? Intenso, interrupção, escasso, esperar. Fechou? Para a gente finalizar a nossa aulinha, rotura uterina, a terceira causa de sangramento na segunda metade da gestação. Rotura uterina não costuma cair tanto lá no cílio, mas pode ser, como não caiu nos últimos 3 anos, pode ser que caia esse ano. Por isso, vamos prestar atenção. Bora lá! Quais são os fatores de risco para a rotura uterina? Moçada, aqui é principalmente cicatriz uterina, Então, cicatriz uterina prévia, seja ela por cesárea, seja ela por uma miomectomia, tá certo? Um trauma uterino, uma hipercontratilidade uterina, então o paciente que está com taquissistolia, malformação uterina, por exemplo, se a paciente tem um útero bicorno, tá certo? Multiparidade e, obviamente, a realização da manobra de Christeller, que é aquela empurrar o fundo do útero na hora do nascimento, que está proscrito justamente pelo risco de rotura uterina. Como que é o quadro clínico? Depende se a gente está diante de uma iminência de ruptura ou de uma ruptura consumada. Na iminência de ruptura, a gente tem a famosa síndrome de Bandel-Frommel. Bandel, que é o sinal de Bandel, que é aquele anel na cicatriz uterina, que separa o corpo uterino do segmento uterino. Forma aquele anel, a gente já vai ver a fotinho. E o sinal de Frommel, que é o ligamento redondo, ressaçado e desviado para frente que a gente consegue palpar. Então o sinal de Frommel é a palpação dos ligamentos redondos. E o sinal de Bandel é aquele anel fibroso que separa o segmento do corpo uterino. Além disso, a gente tem contrações reentrantes e muito dolorosas. Isso daqui é o sinal de Bandel. Moçada, aqui a gente tem esse anel fibroso aqui no meio que separa o segmento uterino do corpo uterino. Fechou? E quando a gente tem a ruptura instalada, moçada, o que a gente tem? Normalmente a gente tem uma dor muito forte, uma dor abrupta, que a paciente grita de dor, principalmente em hipogástrico, e depois melhora. Quando a ruptura acontece, ela tem uma melhora dessa dor. Só que ela tem uma hemorragia muito grave que pode levar a um choque hemorrágico. Ela pode ter irritação peritoneal, ela pode ter crepitação aqui na região do abdômen devido ao enfisema subcutâneo, o famoso sinal de Clark. Ela pode ter deformidades abdominais com palpação de partes fetais do abdômen. Se o bebê está dentro do útero, a gente não consegue palpar durante todo o abdômen partes fetais, a gente palpa ali no útero. A gente tem subida da apresentação fetal, tá certo? Isso é muito comum aparecer um partograma em que a apresentação sobe. A gente precisa lembrar da ruptura consumada e tem uma parada da progressão desse parto. Qual que é o tratamento aqui, moçada? Cirúrgico. Laparotomia imediata, para a gente ver o grau de abertura, de rotura desse útero, para ver se a gente consegue, obviamente, tirar esse bebê, porque ele vai começar a sofrer, tem que tirar rapidamente esse bebê e depois fechar esse útero ou fazer histerectomia. Se for uma ruptura pequena, a gente consegue fechar. Se for uma ruptura muito grande, a gente precisa fazer histerectomia. Fechou? É isso que vocês precisam saber sobre ruptura uterina. É isso, moçada. Uma boa prova para vocês. Eu tenho certeza que com essa aulinha você vai conseguir acertar muitas questões do Círio. O ano passado a gente acertou muita coisa, porque a provinha do Círio ela é repetitiva.
todo ano cai muitas coisas parecidas, tá certo? Então vai com calma, vai com fé que vai dar tudo certo. A gente está aqui torcendo muito por vocês e com certeza vamos ter live de correção, né? Vamos ter recursos se precisar. A gente está junto até o final. Combinado? Aquele abraço e uma ótima prova!